Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos aqui, meditando na palavra de Deus. Quero dizer a você da nossa alegria em poder compartilhar com você o que nós temos de mais precioso, que é aquilo que Deus tem a nos ensinar através da sua palavra. Ensinamentos que se aplicam a absolutamente todas as áreas de nossa vida. A Bíblia é uma fonte inesgotável e de uma riqueza extraordinária. Estou certo de que você pode encontrar na palavra de Deus aquilo que Deus tem para falar para o seu coração e para a sua situação específica. Temos em nosso programa recorrido a muitos textos da Bíblia e é apontado para diversos assuntos. Nós esperamos que mais uma vez aquilo que vamos meditar na palavra de Deus seja de alguma forma útil para a sua vida na manhã de hoje. Manhã deste dia que desejamos seja um dia muito feliz para cada um de vocês que nos assistem, em especial para aqueles que completam mais um ano de vida no dia de hoje. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que a vontade de Deus se cumpra, se faça valer na sua história de vida, em sua existência, a partir de hoje e nos dias que ainda virão. Quero chamar a sua atenção para aquilo que está escrito no livro dos Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 4, onde lemos o seguinte: O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Esse texto é mais um dos sábios conselhos encontrados no livro dos Provérbios, que aliás aborda os diferentes aspectos da nossa vida. Quero destacar aqui a palavra preguiçoso para aplicar especificamente a todo aquele que é omisso na realização de alguma coisa. O texto fala explicitamente daquele que realmente tem preguiça de trabalhar, mas o sentido pode ser inclusive mais abrangente. Todo aquele que se omite na realização de algo, todo aquele que deixa de fazer algo que deveria ser feito. O conceito, portanto, alcança muitas vezes as nossas vidas em diferentes áreas, nas quais por alguma razão nós deixamos de realizar aquilo que é devido, aquilo que deveríamos fazer. E é interessante que ao dizer que o preguiçoso não faz o seu trabalho, não semeia por causa do inverno, ele nos lembra que todo aquele que deixa de fazer alguma coisa sempre encontra uma desculpa para isso. Sempre encontra um motivo, uma razão, aos seus olhos muitas vezes suficiente, ou pelo menos que ele tenta apresentar como suficiente aos olhos dos outros. Mas haverá sempre uma justificativa, haverá sempre um pretexto para deixar de fazer aquilo que devemos fazer. Isso é verdade para o preguiçoso, que no texto específico deixa de semear porque o inverno está atrapalhando, porque o inverno impede, porque o grau de sacrifício é muito grande. Isto vale para algumas vezes em nossa vida em que nós temos algo a fazer, e algumas vezes algo a fazer por alguém, mas momentos nos quais nós somos omissos e nós invariavelmente conseguimos nos justificar a nós mesmos ou diante dos outros, encontrando algum tipo de desculpa, algum tipo de explicação para isso. Ou porque as dificuldades são grandes, ou porque as limitações são grandes. Muitas vezes deixamos de fazer alegando que os nossos recursos são insuficientes. Isso me lembra, por exemplo, aquele texto da multiplicação dos pães e dos peixes, quando os discípulos recebem de Jesus a tarefa de alimentar a multidão, mas eles imediatamente dizem: olhe, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Isto é simplesmente insuficiente, não há nada que possamos fazer. É esta a leitura que nós fazemos da declaração dos discípulos ao apresentar rapidamente para Jesus a limitação que eles têm de recursos diante da necessidade daquela multidão. Comportamos-nos da mesma forma quando muitas vezes recorremos a esse tipo de desculpa para deixar de fazer aquilo que Deus espera de nós, ou aquilo que as pessoas necessitam que nós façamos e que nós realizemos. Temos que admitir que muitas vezes somos omissos no trato com as pessoas, somos omissos naquilo que deveríamos realizar em nossa vida, e sempre encontramos algum tipo de pretexto para isso. Mas o texto continua dizendo que mesmo que a atitude do preguiçoso tenha uma justificativa aparentemente válida, é importante lembrar que nós vamos colher os resultados daquilo que plantamos, o que equivale a dizer que aquele que não semeia não colherá. E aí na hora da colheita, pouca diferença fará a razão pela qual a semeadura não foi feita. Pouca diferença fará
o motivo pelo qual o preguiçoso não semeou. Haverá sim a ausência da colheita, pelo simples fato de que houve a ausência da semeadura. O que significa dizer que pouco importam quais são as desculpas que nós usamos, pouco importam os motivos alegados por nós para ser omissos em diferentes áreas da vida. A verdade é que nós não colheremos os frutos e os resultados simplesmente porque deixamos de plantar. Aliás, o Salmo 126, em seus últimos versículos, lembram justamente que às vezes a semeadura é dolorosa. Às vezes o processo do semear é penoso, e o texto chega a dizer que às vezes se sai andando e chorando enquanto semeia. Mas aquele que semeia, seja andando, chorando, ele voltará com júbilo, trazendo consigo os seus molhos. A acomodação do preguiçoso no momento da semeadura redundará na frustração no momento da colheita. Por outro lado, a disposição para semear, mesmo em meio à adversidade, produzirá como resultado a alegria da colheita, a alegria do resultado, a alegria do momento da ceifa. Isso vale para diferentes áreas da nossa vida, para diferentes aspectos de nossa vida, mas isso vale inclusive para a sua relação com Deus. Não sei que desculpas você tem dado para protelar a sua decisão de aceitar a Jesus. Não sei que desculpas você tem dado para deixar de assumir um compromisso pessoal com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não sei quais são os motivos alegados por você, mas a palavra de Deus é clara ao lembrar que nós colhemos os resultados do que plantamos ou do que deixamos de plantar. E é preciso entender que sua vida espiritual, seu futuro e principalmente a eternidade dependem diretamente de sua relação com Jesus Cristo. Por isso eu quero desafiá-lo a fazê-lo agora. Entregue sua vida a Jesus. Abra o seu coração para Ele, sem desculpas, sem adiamentos, sem protelações. Entregue sua vida a Jesus e a semeadura, a colheita será feliz e será eterna. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela clareza da Tua palavra, a nos mostrar que a diligência é necessária, mesmo que ela implique em sacrifícios e em esforços. Mas Tu nos asseguras os resultados daquilo que semeamos e daquilo que plantamos. Que aqueles que nos assistem neste instante possam tomar sua decisão ao lado de Jesus, entregar-lhe a vida e viver cada dia com a certeza da presença de Cristo ao seu lado e com a certeza da vida eterna que nos aguarda a todos nós que um dia entregamos a vida a Cristo. Que essa decisão seja tomada agora. É a nossa oração em seu nome. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Em qualquer momento do nosso dia, temos sempre uma oportunidade de agradecer por tudo o que conquistamos. 26 de novembro, Dia Nacional de Ação de Graças. Venha celebrar esta data com familiares e amigos no Marco Zero, a partir das 19 horas, num evento com várias atrações.